Olá, paz de Jesus, o amor de Maria seja no coração de cada um de vocês. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês já deixar o seu like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ativa o sininho para estar por dentro de todas as novidades. E se você gostar desse vídeo, depois você compartilha para mais jovens. Eu me chamo Thaís, para aqueles que ainda não me conhecem, eu faço parte também da Missão Curados para Amar. E hoje eu vim aqui para representar os jovens. Como o tema que estamos abordando é sobre a família ela abrange num todo, não é só o casal, o homem e a mulher, o marido e a esposa, mas também nós filhos também temos o nosso papel dentro da nossa casa, da nossa família. E hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a obediência. Sobre a obediência, sobre a gente honrar os nossos pais, sobre sermos gratos a eles, afinal de contas, se não fosse por eles, nós não estaríamos aqui hoje, na verdade. E o quarto mandamento é justamente isso, honrar pai e mãe. Então eu gostaria que vocês pegassem a passagem de Eclesiástico, capítulo 3, do versículo 1 ao 18. Eu não vou ler tudo agora para não ficar um vídeo muito extenso, mas eu gostaria muito de deixar como lição de casa para vocês depois dar uma lida nessa passagem, porque é uma passagem que nos dá as dicas sobre como honrar os nossos pais. Eu vou ficar com versículos do 5 ao 8. Quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro. Quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro. Quem honra seu pai achará alegria em seus filhos e será ouvido no dia da oração. Quem honra seu pai gozará de vida longa. Quem lhe obedece dará consolo à sua mãe. E olha só que interessante esse versículo 8. Quem teme o Senhor honra pai e mãe. Palavras do Senhor, graças a Deus. Eu quero aqui falar com os jovens que já têm uma certa caminhada na igreja, ou aqueles que estão começando agora. Eu falo nós, né? Eu falo isso pra mim também, porque eu também tô nessa caminhada, eu também tô nessa jornada, nessa pegada. Então eu falo primeiramente pra mim. Tudo que eu vou abordar aqui nesse vídeo hoje também eu tomo pra mim como exemplo pra mim. Porque nós temos o costume de, quando a gente começa a nossa caminhada na conversão, a nossa caminhada na igreja, nós queremos arrastar a nossa família a todo custo para a igreja. A gente quer que eles experimentem aquilo que nós experimentamos, né? O amor misericordioso de Deus. A gente quer, e isso é normal. Só que nós precisamos tomar cuidado para a gente não faltar com a paciência e com a caridade para com os nossos pais. E sem perceber, sem ao menos a gente ter a noção disso, a gente acaba desrespeitando os nossos pais, né? Porque a gente começa a ficar irritado, a gente quer a todo custo implantar aquilo que nós estamos vivendo na vida deles. E aqui eu falo para aqueles jovens que têm a caminhada na igreja e os seus pais ainda não têm. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente pode fazer com que eles, ao invés de atrair eles para a igreja, a gente pode fazer com que eles criem uma certa aversão à igreja. Então todo aquele processo que nós experimentamos e de a gente querer arrastar para os nossos pais, os nossos avós, aqueles que cuidam, né, de vocês, que criaram vocês, a gente acaba criando uma barreira. Porque tudo que eles fazem a gente julga como errado, a gente julga como algo que não agrada o coração de Deus. Vou citar aí um exemplo, as mães que assistem novela. A gente sabe que novela não agrada o coração de Deus, porque não traz algo bom para nós, um ensinamento bom para nós, ainda mais nos dias de hoje, com tanta ideologia por aí, né? E a gente começa a falar, não, mas porque você tá assistindo novela, mas isso não é de Deus, isso não agrada a Deus. Então a gente acaba criando essa barreira entre os nossos pais, os nossos avós e a igreja. Eles acabam criando uma aversão contra a igreja. E aí a gente não vai conseguir mesmo atrair eles para a igreja. Pelo contrário, a gente vai só afastar ainda mais. E isso, muitas das vezes, acaba gerando discussões desnecessárias. E é o oposto daquilo que vai nos dizer o versículo 9, que fala: honra teu pai por teus atos, tuas palavras e tua paciência. Ou seja, a gente acaba perdendo a nossa paciência com eles, e isso gera uma certa discussão,
Nós nos dizemos palavras que vão desrespeitar e desonrar os nossos pais sem necessidade, vai criar uma discussão sem necessidade. E ali, esse nosso ato foi um ato de total desrespeito para com os nossos pais. Então isso vai fazer, em vez de estar ajudando, pelo contrário, isso só vai afastar ainda mais eles de querer saber a igreja, de querer saber mais sobre Jesus. Outro ponto importante é que quando a gente começa a nossa caminhada, e estamos naquele entusiasmo, naquela alegria, naquela euforia, a gente quer abraçar o mundo com apenas 2 braços, não é verdade? Bom, nesse caso, abraçar a igreja. E a gente acaba deixando os nossos afazeres de lado. A gente acaba deixando a nossa família de lado. A gente acaba deixando de cumprir com as nossas obrigações como filhos dentro de casa. E aí, quem de vocês não, né, já não ouviu a mãe, ou o pai, ou os avós dizendo: mas que igreja é essa que tira você da família? Mas que igreja é essa que só está distanciando você da sua família? Né? Agora você se você não faz mais nada dentro de casa, só quer saber de igreja, de igreja, de igreja. E aí você, para se justificar, vai lá e fala assim: não, mas eu tô servindo a Deus, é Deus em primeiro lugar. E de fato, realmente, Deus tem que vir em primeiro lugar nas nossas vidas, em primeiro lugar da nossa família, em primeiro lugar de tudo. Porém, a gente tem que ter um equilíbrio aí. E a gente tem que parar para pensar: que testemunho que eu tô dando dentro de casa? Eu realmente tô querendo, como eu quero que a minha família viva isso que eu estou vivendo, que os meus pais vivam isso que eu estou vivendo? Que testemunho que eu tô dando em casa? Eu tô atraindo eles mais para a igreja? Ou eu tô afastando eles ainda mais com as minhas atitudes? E eu sei que muitos que vão ver esse vídeo, que estão vendo esse vídeo, podem ter uma convivência um pouco difícil com seus pais, com seus avós, e eles podem não ser tão afetuosos com você. Muitos podem até achar que seus pais, seus avós não têm mais jeito. E aí você acaba criando da igreja o seu refúgio, porque em casa é só dor de cabeça, é só estresse. Então a gente acaba criando essa coisa de ficar sempre na igreja como um refúgio. E isso tá errado, tem que haver um equilíbrio aí. Antes de tudo, a gente precisa conhecer a história dos nossos pais, conhecer as histórias dos nossos avós ou daqueles que nos criaram. Porque às vezes, na infância deles, na adolescência deles, eles não tiveram afeto dos seus pais, eles não tiveram afeto, um carinho, um amor daqueles que cuidaram. A gente não sabe como que foi a vida deles, se foi difícil, o que eles passaram. Então é muito importante a gente conhecer a história da nossa família, justamente para a gente ter mais compaixão, para a gente ser mais misericordiosos com eles, né? E nós que tivemos esse encontro com Jesus, esse encontro com o amor misericordioso de Jesus, nós temos que ligar os nossos pais a esse amor. É como se a gente fosse uma ponte que vai ligar Deus e os nossos pais. Então a gente tem que levar esse amor, porque às vezes realmente eles não tiveram isso na infância. Então é mais difícil para eles, é difícil deles compreender. Então se a gente tá ali a ferro e fogo com eles, eles vão devolver a ferro e fogo. Então nós que tivemos a nossa conversão, que tivemos a nossa experiência com o amor misericordioso de Deus, a gente tem que dar esse testemunho. A gente tem, não falar assim: Jesus é misericordioso e Ele te ama. Não, a gente tem que demonstrar isso. Então nós precisamos ser essa ponte que liga os nossos pais com o amor de Jesus. E como ser essa ponte? Sendo imitadores de Cristo. Jesus, ele foi obediente ao Pai até a cruz. E nós devemos imitar Jesus. Nós devemos imitá-lo e tê-lo como exemplo. E mais do que fazer tudo, mais do que participar de tudo na igreja, de retiro disso, retiro daquilo, acampamento daquilo, mais do que isso, a nossa missão começa dentro de casa. Começa com nós sendo mais obedientes, mais amorosos dentro da nossa casa. E como isso? Lavando uma louça sem nossa mãe mandar, deixando o nosso quarto sempre organizado, lavando um banheiro, passando uma vassoura na casa, sem que os nossos pais mandem a gente fazer isso. E tudo que for fazer por amor e para agradar, sim, aos nossos pais, e pensando que está agradando a Deus. E está agradando, né, na verdade, porque ali você está
cumprindo o quarto mandamento, honrando pai e mãe, né? E isso vai com certeza agradar em primeiro lugar o coração de Deus. E se os nossos pais não são carinhosos conosco, se os nossos avós não são carinhosos conosco, se não tem afeto, se eles não têm esse afeto de abraçar, de beijar e dizer eu te amo pra lá e pra cá, sejamos nós, que nós começamos a fazer isso, que nós começamos a ser afetuosos, que nós começamos a ser mais misericordiosos. E se a gente tem dificuldade, uma barreira de realmente de abraçar, de dizer que ama, que nós começamos então sendo generosos, que nós começamos sendo mais misericordiosos, que a gente começa a ter um olhar com mais compaixão e entender, não, eles estão agindo assim porque lá atrás, no passado deles, eles passaram por isso, isso e aquilo. Por isso é muito importante a gente conhecer a história dos nossos pais, saber o que eles passaram, porque o que eles viveram lá atrás reflete nos dias de hoje. Então, e a gente que teve esse encontro com o amor de Deus, nós precisamos ser esse amor na vida deles. A gente precisamos levar este amor. É como se eles fossem uma máquina, toda enferrujada, enrijecida, e nós fôssemos o óleo, né? O óleo que lubrificará. E esse óleo é o amor de Deus. E nós que vamos derramar esse óleo nessa lataria velha, enferrujada, enrijecida, para poder ir amolecendo, para poder ir, para começar a funcionar, para voltar a amar, para aprender a amar. Porque talvez eles não tiveram isso no passado, nas suas infâncias, né? Então a gente precisa ter esse olhar com mais compaixão, com mais de misericórdia. Procurar entender o porquê são assim. Porque ninguém não é afetuoso se no passado não passou por algum processo, algum trauma, se não tiver um amor, se não tiver um afeto. Nós somos reflexos daquilo que nós vivemos no nosso passado. Então tudo isso a gente precisa ter um olhar com mais de misericórdia. E ser obediente, né? Ser mais dóceis aos nossos pais. Se eles nos pedem para fazer alguma coisa, vamos lá, que nós façamos com amor. Com amor, com obediência, que nós sejamos obedientes. Teve um tempo atrás, em um dos momentos meus de oração, estava, né, orando, e Deus colocou, e eu pedi para Deus, né, falei assim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero amar o meu próximo, como a mim mesma, eu quero te amar, me ensina a te amar. E eu silenciei para ouvir a voz de Deus, e ele me respondeu. E ele me respondeu justamente isso: você quer, filha, me amar? Você quer fazer a minha vontade? Você quer me servir? Então comece sendo mais generosa dentro da sua casa. Comece a ser mais misericordiosa, mais afetuosa com os seus dentro da sua casa. Começa amando os seus. E aquilo me causou um grande impacto, porque me fez parar para refletir. Falei assim, meu Deus, se o Senhor tá me falando isso, é porque eu não tô sendo generosa, é porque eu não tô dando testemunho desse amor misericordioso dentro da minha casa. Então como que eu posso sonhar em evangelizar, em amar o meu próximo na igreja, onde quer que eu esteja, se dentro da minha casa eu não consigo fazer isso? E foi assim um choque muito grande para mim. É isso que eu convido vocês a parar para refletir, né? Será que eu tô dando testemunho mesmo dentro da minha casa? E pode ser realmente que, de fato, a sua relação é muito difícil com seus pais, com seus avós. Então eu aconselho vocês a orar todo dia por eles, orar pela conversão deles. Se você tem algo para perdoar que seus pais fizeram, que você se sentiu ofendido, magoado, e se você não consegue colocar isso ainda para fora, externar isso, nos seus momentos de oração mesmo, faz esse processo de perdão. Fala, olha, Senhor, meu pai e minha mãe me fizeram isso na minha infância e eu tenho traumas, eu tenho mágoas até hoje, mas eu não quero mais isso. Eu me decido a perdoar, mas eu ainda não consigo, me ajuda. Faz isso em oração e você vai perceber que Deus vai começar a agir nos pequenos detalhes, nos pequenos gestos. Você vai começar a perceber a mudança. Você vai começar a perceber que a relação entre vocês, que antes era um pouco difícil, tá ficando um pouco mais leve, tá começando a ficar um pouco mais fácil de dialogar, de conversar. Você entendeu? Então, tipo assim, não cobre dos seus pais aquilo que eles não tiveram, aquilo que eles ainda não experimentaram, porque quem teve a experiência com Jesus foi você.
Então quem tem que dar testemunho é você. Quem tem que levar este amor é você. Mas do jeito certo, não julgando, não apontando o dedo, não apontando os erros, mas agindo como Jesus agia, agindo como Jesus age, agindo como Jesus agiria no meio da sua família. Jesus não ia julgar, não ia condenar, Jesus ia amar, porque Jesus conhece a história de seus pais. E que nós sejamos realmente pacientes, que nós sejamos caridosos com os nossos, e que a gente saiba esperar o tempo de Deus agir na vida dos nossos, né? O nosso dever como filhos é honrar e obedecer aos nossos pais, independente da situação, independente do jeito que eles são, porque isso é louvável, isso é agradável ao coração de Deus. E como diz lá no versículos de 15 ao 16, tua caridade com o teu pai não será esquecida, e por teres suportado os defeitos de tua mãe, te será dada uma recompensa. E meus amados, a recompensa é justamente ver os seus pais, os seus, junto a você, louvando e adorando e servindo ao nosso Deus. Amém? Essa é a mensagem que Deus queria trazer no seu coração e que realmente nós consigamos colocar tudo isso em prática. Mais uma vez, eu deixo aqui liçãozinha de casa para vocês meditarem essa passagem, que é Eclesiásticos capítulo 3, do 1 ao 18. É muito rica essa passagem. Quando Deus me deu essa passagem, eu fiquei, assim, muito emocionada, muito impressionada, porque serviu também para mim. E tudo isso que eu falei serve também para mim, né? Então, liçãozinha de casa, Eclesiásticos 3, do versículos 1 ao 18. E é isso. Mais uma vez, quero deixar aqui o recadinho para vocês deixarem o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilha, gente. Compartilhe esses vídeos para todos os jovens que precisam ouvir isso. E é isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um beijo no seu coração e até mais.